Pablo Gonçalves Maia Fortunato, a.k.a. Pablo Maia, nasceu em janeiro de 2002 em Brasánópolis, no sul de Minas Gerais. Apaixonado por futebol, começou a carreira muito cedo, incentivado por seus pais. Aos 11 anos, em 2013, entrou nas categorias de base do Independente, da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Apesar de ser em outro estado, as cidades são próximas, o que facilitou a mudança da família. Quando tinha 14 anos, foi parar na Portuguesa Santista, time tradicional de Santos, e que volta e meia disputa a primeira divisão do Paulistão. Com essas atuações consistentes, especialmente contra os grandes da capital, Pablo começou a chamar a atenção. Depois de um ano no litoral, ele recebeu um convite para integrar as categorias de base de um gigante paulista. Assim, em 2017, aos 15 anos, o volante se mudou para o clube que marcaria sua carreira e sua vida. Ele aos poucos conquistou seu espaço e uma das grandes promessas de Cotia. Sua moral era tanta que em 2021, aos 19 anos, foi integrado à equipe profissional. Mesmo sem jogar, pôde comemorar seu primeiro título, o Campeonato Paulista daquele ano. Em 2022, foi o capitão do time tricolor que disputou a Copa São Paulo. Sob sua liderança, o time chegou às semifinais. Ele foi eleito um dos destaques do campeonato. Logo depois, foi incorporado de forma definitiva ao elenco principal do tricolor paulista. Sua estreia profissional foi em 30 de janeiro, no empate por 0-0 contra o Ituano, pelo Paulistão. Em sua segunda aparição, a primeira como titular, já foi eleito o melhor em campo. Ainda no Campeonato Paulista, marcou seu primeiro gol, na vitória de 4-1 sobre o São Bernardo. Mesmo com o São Paulo perdendo a final, o volante foi eleito a revelação do campeonato. No restante da temporada, ele variou entre o banco e o time titular, mas terminou o ano como o terceiro jogador com mais jogos pelo clube, com 68 aparições. Para completar, foi eleito o melhor volante sub-23 do mundo pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional dos Estudos Esportivos e pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Um belo cartão de visitas, né? E o melhor ainda estava por vir. Em 2023, Pablo Maia explodiu. Com a chegada do técnico Dorival Júnior, se tornou titular absoluto e referência do meio-campo tricolor. Em agosto, aos 21 anos, completou a impressionante marca de 100 jogos pelo São Paulo. Ele se tornou o jogador da base que levou menos tempo para atingir esta marca na história do clube. Mas sua consagração veio em setembro. Com atuações irretocáveis, foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil, título que o tricolor do Morumbi perseguia há 30 anos. Em 2024, seguiu na mesma toada. Mesmo com a eliminação para o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, o volante seguiu em alta com a torcida. No Brasileirão, o tricolor começou bem, e mais uma vez, o Pablo Maia é um dos pilares do time. Pela seleção, ele foi convocado pela primeira vez em 2024 para 2 amistosos na Europa, e começou com o pé direito. Sua estreia foi na vitória contra a Inglaterra em Wembley. Agora me diz, você acha que o Pablo Maia vai se transformar em um dos melhores volantes do mundo? Nós aqui até torcemos, mas queremos ver para crer. O craque tem 22 anos. É uma das revelações do futebol e atualmente ganha cerca de R$80 mil no tricolor paulista. Que não é um mau salário, entretanto não é um dos mais altos pagos pelo São Paulo. Um dos jogadores cobiçados do momento pode receber uma proposta irrecusável que acrescentará alguns dígitos ao seu pagamento mensal. Além do contrato com a Puma, uma empresa líder do setor esportivo que proporciona uma boa quantia no fim do mês para o atleta. Pablo tem um perfil mais reservado e utiliza seu Instagram para compartilhar com seus seguidores lances em campo e momentos marcantes da sua vida. O Instagram do craque conta com 548 mil seguidores e pouco mais de 150 postagens, mostrando que o craque prefere deixar sua família bem longe dos holofotes. Pablo Maia é cristão e está noivo de Maria Eduarda, que é universitária e estuda medicina. O pedido ocorreu no ano passado, com direito à sessão de fotos dos pombinhos. No ano passado, durante as quartas de final da Copa do Brasil, Pablo teve uma triste notícia. O seu pai, infelizmente, faleceu. Segundo informações, ele passava por um tratamento oncológico e não resistiu.
Em entrevistas, o jogador sempre falou que seu pai e sua mãe sempre estiveram com ele durante toda a jornada e quando passou por dificuldades, seu pai pegou no seu pé para não desistir. Então, dedicou o título da Copa do Brasil ao seu amado pai. Com uma camisa por baixo do uniforme que jogou, estava estampada a foto de seu pai, o senhor Roberto Fortunato. Que bela homenagem, não é mesmo? E por falar em família, sempre que tem folga, o craque vai visitar a sua mãe e parentes que moram em Minas Gerais. Isso sem falar nas viagens ao lado da noiva para destinos como Paris, Disney e as maravilhosas praias do Nordeste. O atleta Natan Mendes participou em outubro do ano passado de uma visita ao Instituto Ronald McDonald, que há 25 anos cuida de crianças com câncer, devido à boa atitude do atleta. Esse ano, antes do clássico contra o Palmeiras, o atleta sofreu uma lesão na coxa direita e precisou passar por cirurgia. A cirurgia ocorreu bem e o craque está em casa, se recuperando para retornar aos campos. O craque mora em um apartamento de alto padrão, em São Paulo, próximo ao CT da Barra Funda, avaliado em 4 milhões de reais. Com uma sala integrada com a varanda, que tem uma belíssima vista da capital paulistana, com sacada coberta. Isso sem falar na bela suíte espaçosa, com uma cama king e um banheiro que parece um spa, perfeito para relaxar com estilo. O apartamento ainda conta com uma bela piscina, academia e salão para festas. A localização é perfeita, pois conta com bons restaurantes e bares de luxo bem perto. Na garagem, o atleta mostra que é ousado e dirige pelas ruas de São Paulo o Mitsubishi Lancer preto. Esse sedã médio tem visual agressivo e temperado esportivo. Os atributos que comprovam que o craque fez uma boa escolha compõem uma lista que vai desde o espaço interno a design e até equipamentos de última geração que atuam para dar mais segurança e conforto ao atleta. Avaliado entre 50 e 70 mil reais, esse carro, apesar de não ser um esportivo, tem atrativos que fazem dele uma excelente escolha, feita por Pablo Maia. Pablo Maia é um dos volantes mais promissores do futebol brasileiro, mas já entrou em algumas tretas. A primeira foi revelada em um programa da ESPN pelo craque Alex, que já apareceu por aqui no Fut Celebs e era técnico do Sub-20 tricolor. No começo de 2021, por alguma razão misteriosa, o nome do volante estava na lista de dispensa do São Paulo. Ele não revelou quem fez a lista, mas afirmou que o nome de Pablo Maia era o primeiro. Alguns dias depois, foram fazer uma eleição para capitão do time Sub-20 do tricolor. De 38 votos, o volante teve 35, o que surpreendeu Alex e o deixou intrigado. A partir daí, ele passou a observar mais de perto o atleta e percebeu todo o potencial do jovem. Ele passou a ser titular, capitão e homem de confiança do treinador. Outra polêmica aconteceu no Campeonato Paulista de 2024. Durante um clássico contra o Palmeiras, Pablo foi atingido de forma muito dura pelo volante Richard Rios. O São Paulino roubou a bola na intermediária e levou uma solada daquelas. Na sequência, o meia Alisson marcou o gol do time. Por causa do ocorrido, o jogador do Palmeiras recebeu cartão amarelo do árbitro Matheus Delgado e o VAR não sugeriu revisão. Ao ser entrevistado no final da partida, o jogador mostrou a perna e comentou que conversou com o árbitro e que ele falou que, por ser gol, não podia expulsar o jogador do Palmeiras. O atleta ainda falou que o árbitro poderia ser mais consciente, mas que continuará trabalhando. As marcas da dura dividida ficaram na perna do atleta como lembrança do clássico. O lance dividiu a internet e os analistas sobre se a conduta do árbitro foi coerente ou não. Alguns torcedores queriam a expulsão, já outros ficaram a favor do árbitro. A última não foi bem uma treta, mas um susto. Em março, o jogador foi convocado para a seleção brasileira. Recebeu a honra de vestir a camisa amarelinha aos 22 anos.